Então, a virtude da fortaleza, ela tem 2 braços. Um é a capacidade de resistir às coisas e o outro é a capacidade de empreender coisas, ou seja, de fazer tarefas difíceis. Então, a gente consegue educar os nossos filhos nesse quesito da fortaleza desde que eles são muito pequenininhos. Obviamente que enquanto eles são pequenos, eles não vão estar sendo formados na virtude em si, porque a virtude exige a própria vontade. Mas a gente vai estar ajudando a que eles adquiram hábitos para que esses hábitos facilitem a vivência da virtude com a presença da vontade. Eu já falei isso várias vezes para vocês em outras aulas, inclusive, que quando eles são pequenos, nós somos a vontade auxiliar dos nossos filhos. Então, a vontade é essa faculdade humana que fica entre o que eu quero fazer e o que eu de fato faço, né? Então, entre o querer e o fazer, há um certo gap. E a minha vontade é o que trabalha aí, né? Então, quando os nossos filhos são pequenos, eles têm essa vontade muito... praticamente, essa faculdade humana não está funcionando. Ela começa a funcionar melhor a partir dos 7 anos, quando chega a idade da razão. Antes disso, a vontade é muito, muito débil. Por isso que a gente solicitar que os nossos filhos tomem decisões que exijam dele a própria vontade, o discernimento entre o certo e o errado, é um tanto quanto absurdo, né? Porque eles não têm essa faculdade humana ainda funcionante. Ela se abre à medida que a criança amadurece. Então, as virtudes, para eu ter uma pessoa virtuosa, eu de fato preciso que essa faculdade humana esteja funcionando. Enquanto essa faculdade humana não está funcionando, nós, pais, somos virtude auxiliar para os nossos filhos, né? O que isso significa? Que a gente vai estar ajudando a que eles se decidam a fazer e a gente vai, junto, educar a afetividade para que essa decisão não seja só uma decisão da razão, mas seja uma decisão dos afetos. E a gente vai ver aqui com alguns exemplos práticos como é que a gente faz isso. E a partir daí, quando eles começarem a crescer, eles vão ser como aquelas plantinhas muito pequenininhas que elas precisam de uma estaca para que elas consigam crescer para cima e à medida que as raízes vão se aprofundando na terra. Quando essas raízes vão se aprofundando, ou seja, quando a vontade começa de fato a funcionar, aí depois eu consigo tirar essa estaca para que ela continue crescendo para cima sozinha, né? Mas enquanto ela não consegue fazer isso, enquanto essas raízes ainda não estão profundas o suficiente, eu preciso ajudá-la a tomar as melhores decisões, né? Então, daí está a vivência da virtude da fortaleza, os hábitos que ajudam os nossos filhos a viver a virtude da fortaleza. Então, eu listei uma série de hábitos que nos ajudam. Certamente esses hábitos vão estar entrelaçados com a vivência do hábito, né, da temperança, que depois se transformará na virtude da temperança. Vocês vão ver que há uma interseção entre elas. Então, por exemplo, uma criança pequenininha comer de tudo. Não estou dizendo para ela comer tudo que está no prato necessariamente, mas que ela coma de tudo um pouquinho. Que ela coma legumes verdes, que ela coma legumes amarelos, que ela coma legumes laranjas, que ela coma leguminosas, verduras, vários tipos de carne. Tudo isso faz com que ela consiga desenvolver nela a virtude da fortaleza, né? Porque é mais tarde, né? Mas ela cria o hábito dela não comer só o que está de acordo com o apetite sensível dela de imediato, mas que ela se vença em algo que não é tão gostoso para ela naquele momento, né? E à medida que eles vão crescendo, a gente pode ajudar que eles se decidam a comer mais as coisas que eles gostam menos e a comer menos das coisas que eles gostam mais. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente pode fazer pra gente. Então, como é que a gente consegue crescer na fortaleza? Essa é uma das coisas muito fáceis, da gente não sair das refeições sem ter exercitado a fortaleza minimamente, ou seja, comer algo que eu não gosto, colocar um pouco mais no meu prato de alguma coisa que eu não gosto e colocar menos no meu prato alguma coisa que eu gosto,
né? Ou seja, eu vou estar negando a minha vontade, a minha recompensa direta. Além disso, estimular que numa mesa, por exemplo, em família, por exemplo, que na hora que a gente coloca a mesa, todo mundo sai comendo tudo e já querendo pegar o arroz, feijão, já querendo pegar a carne e tal. O que as crianças e as pessoas fazem normalmente? Elas pegam o melhor pedaço para elas. Inclusive, elas querem pegar primeiro justamente para ficar com a melhor parte. Então, que a gente estimule os nossos filhos a deixar todo mundo se servir por último, ficar com o pior pedaço, né? A gente tá atento, por exemplo, se o pai não tá em casa, uma coisa muito boa é a gente falar, olha, a gente tá comendo essa sobremesa, então a gente vai guardar pro papai essa sobremesa, porque ele não tá aqui e a gente vai guardar para ele. Isso acontece com muita frequência na minha casa e os meninos, eles já acostumaram a pensar nos irmãos, né? Porque isso se transformou num exercício de fato, né? De tipo, bem, se a gente está fazendo alguma coisa que algum dos membros da família não está podendo participar disso, então que a gente disponibilize para a pessoa que não está ali algo que a gente está tendo disponibilidade de desfrutar naquele momento. Ter, por exemplo, horários estabelecidos para hora de comer, hora de dormir, hora de fazer higiene, a ordem temporal, uma coisa vem depois da outra, a ordem de fato das coisas da casa, isso tudo, ou seja, guardar cada coisa no seu lugar antes de começar uma nova atividade, terminar aquela atividade que foi iniciada, porque muitas vezes as crianças justamente fazem isso, brinca um pouquinho, daqui a pouco já não quer mais e faz outra coisa, e aí deixa as coisas do jeito que estavam, e não tem a fortaleza de ir lá, guardar e resolver. Por exemplo, na parte do estudo, né? Muitas vezes a gente fala para os nossos filhos, fulano, vai lá estudar, vai lá para o seu quarto para estudar, você só sai do seu quarto quando você acabar de fazer o seu dever de casa. E a criança fica lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, obviamente que ela não está fazendo o dever de casa. E ela está criando o hábito da enrolação, né? O hábito de fazer as coisas mal feitas, de deixar para fazer as coisas depois. E isso vai contra o hábito da fortaleza. Então a gente tem um dever de casa para fazer, alguma atividade para fazer, a gente tem aquele tempo para fazer, a gente senta, faz, coloca o máximo de empenho possível e depois a gente, quando acabar o nosso tempo, a gente para de fazer aquilo. Então são coisas muito pequenas que muitas vezes a gente não tem noção de quanto isso transcende na educação dos nossos filhos. A gente olha para a educação dos nossos filhos pequenos, principalmente, com um olhar muito obtuso. E a gente não vê o quanto que isso vai trazer de benefício na formação desse caráter.